Galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, galerinha. Desculpa aí o atraso do vídeo aí, tá? Porque tem hora que a internet aí não colabora. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só. Quem eu tirei no amigo oculto, hein? Poxa, no amigo light. A sua paz, com a pessoa que eu tirei, eu amei. Adorei. Gente, olha só. Tiveram alguns alunos aí que falaram que não descobriram. Por que prosopopeia não tem mais acento? Por quê? Prosopopeia não tem mais acento. Quem acertar essa pergunta, eu falei que dava meio ponto, não é isso? Vou deixar aí até semana que vem. A nossa aula é dia de quarta, né? Hoje é... A quarta foi dia 15, 16, 17, 19, 20... Até dia 22 de abril. Me respondam aí. Por que prosopopeia não é mais acentuado? Fala pra mim. Vamos lá. Eu falei muito. Vamos observar aqui, nós já estamos entrando aí no capítulo 7, né? Esse capítulo aí, Crianças do Meu Coração, ele fala de formação de palavras, né? Só que a gente precisa falar um pouquinho de morfema, né? De prefixo, de sufixo. A gente vai dar uma comentada aí, um pouquinho aí, sobre morfema e sobre prefixo, tá bom? Gente, o que é morfema? É o elemento mínimo, né? Que uma palavra aí pode chegar. É o elemento mínimo de significação, né? Das palavras. No vocábulo ou na palavra, tanto faz, menininhas, encontram-se as seguintes formas, né? A gente pode dividir essa palavra em partes bem menores que nós chamamos de morfema. Eu pus menine, indica o ser humano de pouca idade. Isso aqui seria, a gente chama na língua de radical. O que é o radical? É a parte da palavra, né? Que tem a significação ali, o sentido... A significação básica da palavra está no radical, né? Indica ser humano de pouca idade, até o N, isso aqui é o radical. Né? Indica tratar-se de ser de pequena estatura. Tô falando ali de diminutivo, né? Esse termo aqui está indicando aí diminutivo, certo? O A indica o quê? Na verdade aqui esse inha é um sufixo, né? Tá depois do radical. O que são? Nós temos radical dentro de morfemas. Nós temos vogal temática, né? Nós temos tema. Vamos ver um pouquinho. Radical é a parte, se eu pusesse aqui, menino. Aqui foi menininhas, né? Mas se fosse menino, até o N é o radical, parte da palavra igual, né? Se mantém palavra da mesma família. Nós chamamos também de palavras cognatas. O O aqui, eu chamo de vogal temática. Bom? Vou falar um pouquinho de vogal temática daqui a pouco. Aí eu pus aqui, ó, indica tratar-se de ser de pequena estatura. Tô falando de diminutivo. Isso aqui é sufixo que indica diminuição, né? Letra A aqui, menininha, indica o gênero. Isso aqui é desinência de gênero. Indica o quê? Feminino. O S aqui, menininhas, revela o número. Revela que o de cima é feminino. E o de baixo revela o quê? Plural, que tem mais de um ser. Tem várias meninas, várias menininhas, tá? Se fosse só uma, seria singular. Se fosse singular, a gente usa assim, ó. O zero com tracinho. Isso aqui é ausência de plural, tá? Na língua portuguesa a gente usa assim. Os prefixos. Prefixo vem antes. São os termos, né? São os morfemas que vêm antes do radical, tá? A gente usa antes do radical. E seus valores semânticos. O que é semântico? Semântico é sentido, significado, né? Aí eu pus alguns prefixos gregos e outros latinos. Vamos ver os latinos. Eu pus o latino e os gregos. Por que está do lado assim, um do lado do outro? Porque é correspondência, né? Aqui, ó, latinos. Des, in e i. São prefixos latinos. Grego, a, né? Que indica a negação. Eu falo anormal, esse a aí, prefixo grego, né? Tá? Significado do termo a, do termo des, do in, desses prefixos, indica a negação, tá? O sentido é negação. Exemplo, desleal, o que não é leal, tá negando, né, a lealdade. Anarquia é ausência de governo, povo que não aceita governo, né? Aí eu pus ambi, é latino, anfi, grego.
Qual o significado? Duplicidade. Eu pus anfíbio. Anfíbio é um animal que vive tanto na terra quanto na água. Tanto faz, duplicidade. Ambivalente, que tem dois sentidos, né? Duas ideias, tem essa relação aí. Ante e pré. Isso é latino. Prefixo grego, pró. Qual o significado? Anterioridade. Antebraço, né? Antes do braço. Exemplo, antevisão. O que é antevisão? É aquele que tem uma visão, tá vendo lá antes de algo ocorrer, de uma situação ocorrer, ela já viu aquilo dali, já analisou, né? O que é prólogo? Prólogo é quando eu tenho, você aí fala no teatro, né? Teatro grego, nas peças teatrais, como é que funciona? Lá, antes de começar, né, a orquestra, de começar as peças teatrais, é o que antecede, né? O coro, o que antecede a orquestra, o que antecede o teatro, antes, né? De acontecer. Começou lá na Grécia, né? Tô dando o exemplo, falando da palavra, né? Exemplo, e tô dando um sentido a ela. Contra é latino, grego é anti. Anti. Significado, oposição, né? Contrário. Aí com os exemplos. Antídoto é o que é contra os efeitos do veneno, né? Qual o antídoto para a mordida do cachorro? Contra, né? Algo. Contradizer. Eu falo que o ser humano, ele se adapta às circunstâncias. Ele está sempre mudando, né? Ele se adapta ao meio em que ele vive. Aí, um aluno aí, Davi, do terceiro ano, vai e fala assim: não, professor, o ser humano, ele nasce de tal forma, ele é assim, ele nasce... Aí tem até aquele... Tem pessoas que falam esse provérbio: pau que nasce torto, nunca se endireita. Virou até música. É daquela forma e pronto. As pessoas não podem mudar de acordo com a maturidade, de acordo com o tempo, de acordo com o meio. Então, eu vou e tenho um argumento. Davi vai e tem outro. Contradizer é dizer o contrário, dizer diferente ao que foi argumentado primeiro. Isso seria um exemplo, né? Olha só, eu vou deixar algumas atividades para vocês. Eu vou colocar lá na plataforma, eu vou colocar 2 perguntinhas para vocês responderem, sinalizar aí que vocês estão presentes. Eu preciso aí da participação de vocês e vou deixar uma tarefa lá na plataforma, né? Essa tarefa, ela vai... Eu vou pôr lá e vocês vão achar bem interessante, tá? Como é terceiro ano, vou colocar vocês para trabalhar um pouquinho, ok? Quaisquer dúvidas, é só vocês me chamarem, né? Vamos ver um pouquinho que eu falei de radical, eu falei de vogal temática, eu falei de tema e eu falei de desinências. A desinência pode ser de gênero ou de número. Ok? Tranquilidade? Vamos lá. Radical. Livro. Livraria. Parte que se mantém intacta aqui da palavra até o R. Eu tenho radical. Né? Aria aqui é sufixo. Tá depois do radical, né? Lugar onde vende livro, onde se encontra os livros, né? Vogal temática. Nos nomes, vogal temática é o A, o E e o O. Como assim, professora? Livro, cama, sorte. Tem 3 nomes aí, né? 3 substantivos. Livro, radical até o R, o O é vogal temática. Cama, até o M é radical, o A é vogal temática. O E é vogal temática. O anterior da palavra, antes do E, é radical, tá? O que a regra diz? Eu preciso, para ter vogal temática, que a palavra, que o nome termine em A, E e O. Mas se tiver isso aqui, café, toda a palavra é radical. Por quê? Terminou com tônico. E como é que a regra diz? A palavra terminar em A, em E e o O. Desde que as palavras sejam átonas.
Se for tônica, não tem como. Ah, se a palavra terminar em consoante, toda palavra é radical. Eu não tenho vogal temática se a palavra terminar por consoante, ok? Vamos ver agora o que é tema. Tema é o radical mais VT, vogal temática. Livro, radical mais vogal temática. Palavra toda. Cama, radical mais vogal temática. Sorte, radical mais vogal temática. Tá vendo? Radical até o R, vogal temática é o O. Cama, radical até o M, o A é vogal temática. Sorte, até o T, eu tenho vogal temática, radical, perdão, e o E, vogal temática, tá? Até o R aqui, radical, até o M, radical, até o T, radical. O O de livro, o A de cama e o E de sorte são vogais temáticas, tá? Ah, professora, como é que funciona a vogal temática nos verbos? Funciona isso, vamos comentar um pouquinho aí. Onde que eu enfio o apagador? Deve estar lá na sala. Então vamos apagar com o nosso papelzinho aqui mesmo. Como é que funciona o tema de verbo? Existem verbos de